Olá, meus amores! Mais um dia e cá estamos nós, sempre juntos e conectados. E hoje começa o mês de outubro, o mês 10 do nosso calendário. O tempo realmente está passando muito rápido, apesar dessas dificuldades que estamos vivendo, da nossa distância. Mas, como eu sempre digo, como é o que temos para hoje, vamos fazer o nosso melhor. E falando em fazer o nosso melhor, hoje eu quero começar a nossa aula de um jeito diferente. Como nós vamos falar da vinda dos imigrantes italianos para trabalhar nas lavouras de café, vou começar aqui fazendo um cafezinho. E quem não sabe história, como eu sempre digo, o que acontece? Quem não sabe história, olha para a vida com aquela cara de paisagem e nem imagina que o café, sim, o café, essa bebida tão popular aqui no nosso país, tem muita história. Já foi e é até hoje um grande produto na economia brasileira. Porém, lá no século XIX, era um dos principais produtos da nossa economia. Vocês se lembram que logo em 1500, naquele período do início da colonização, o pau-brasil, encontrado aqui no litoral do nosso país, era a grande riqueza. Depois tivemos o açúcar, que já foi considerado ouro branco, o ouro e as pedras preciosas. Então, também temos agora o café. E para contar esta história, uma parte desta história, o nosso livro traz aqui neste capítulo São Paulo, os imigrantes e o café. Vocês se lembram que foi a partir de 1870, com aquela grande crise que assolava aqui o continente europeu, um grande número de imigrantes desse continente se espalhou por vários outros, inclusive muitos vieram para o Brasil. E aqui para São Paulo, para a nossa grande cidade, o estado de São Paulo, e que tem a capital, uma das mais importantes do mundo, vieram grupos enormes de italianos. Bem, o governo desse estado ajudava, patrocinava a vinda desses imigrantes aqui para o Brasil. Conforme eu mostrei na nossa aula pelo NIT, havia propagandas chamando os imigrantes para virem para cá, para a terra das oportunidades. E, de fato, milhares de imigrantes italianos então se dirigiram aqui para São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. Existe uma diferença entre o sistema de trabalho desses imigrantes que vieram para São Paulo e daqueles que vieram para o sul do Brasil, que nós já conversamos. Os que vinham para o sul do Brasil recebiam o apoio do governo, tinham terras para trabalhar por um determinado tempo, mas não tinham o patrocínio da viagem. Então, o objetivo deles era formar aqueles núcleos coloniais, voltados muito para a agricultura e a pecuária. Já que em São Paulo, o governo ajudava, pagava as despesas da viagem, porém, os imigrantes não recebiam terra. Eles iam trabalhar como colonos nas fazendas de café. E muitas vezes, inúmeras vezes, eles se decepcionaram, porque as condições de trabalho não eram nada boas. Eles eram muito explorados pelos donos das fazendas e viviam com dívidas a pagar com esses donos, porque tinham que pagar a comida, tinham que pagar a moradia. Então, muitos desses imigrantes que a princípio foram para as fazendas, depois voltaram para viver na capital e aí se dedicaram a várias outras profissões já na cidade. A vinda, como eu mostrei para vocês, acontecia nos navios lotados,
Muitos imigrantes viajavam no porão dos navios, naquilo que eles chamavam de terceira classe. Era uma viagem muito desgastante. Claro, como eu disse a vocês, nada se compara com os imigrantes forçados que vieram da África nos navios negreiros. Porém, era também uma viagem bastante difícil. E ao chegar aqui, eles se deparavam, claro, com as dificuldades da língua, dos costumes que eram diferentes. Porém, a cultura deles foi se misturando à nossa cultura. E hoje, nossa, a cultura italiana está presente e muito em nossa vida. Quem não gosta de uma pizza, de uma boa macarronada? Nossa, é muito bom nós sabermos história. E hoje a nossa proposta, que está lá nos anexos, é, além da correção da atividade anterior, é que vocês façam uma entrevista com uma pessoa que tenha vindo morar aqui na nossa cidade. Essa proposta que está aqui na página 119 é o número 3. A tia Cris já preparou uma folhinha com todas as perguntas, com espaço para que vocês respondam. Quem puder imprimir, já registra sua entrevista na própria folha. Quem não tiver como imprimir, o que vai fazer? Vai copiar as perguntas no caderno e depois colocar as respostas do seu entrevistado, porque eu sei que vocês já aprenderam sobre entrevista na aula de português. Então agora vamos colocar em prática o que foi aprendido na aula de português aqui na aula de história. Então vocês vão escolher uma pessoa, pode ser da família, pode ser uma pessoa amiga, e vão conhecer a história da vinda desta pessoa para Petrópolis, ou de outro país, né, tendo saído de outro país, ou de outra região aqui do Brasil. E essa entrevista nós vamos então compartilhar na nossa próxima aula pelo Meet, que é justamente a proposta que se faz aqui no livro. E eu tenho certeza que nós vamos ouvir grandes histórias de pessoas que, saindo do seu lugar de origem, tiveram que recomeçar a vida aqui na nossa cidade. E como é que isso se deu na vida dessa pessoa? É o que nós iremos saber na próxima terça-feira. Eu sei que vocês vão caprichar, como, aliás, vocês fazem em tudo. E isso, claro, me enche de orgulho, tá bem? Então, para terminar a nossa aula, já posso aqui servir o cafezinho, essa bebida tão tradicional aqui do nosso país. Bom, o açúcar também é uma, né, das nossas riquezas e foi lá nos séculos passados considerado ouro branco. Mas, queridos, eu já pinguei aqui no meu café umas gotinhas de adoçante, mas só para vocês saberem que café, açúcar, tem história. E quem sabe história, como eu sempre digo, é que sabe mais. Um beijo e até semana que vem. Que delícia!